O carro de Lucas engasgou pela terceira vez, antes de finalmente morrer. Um suspiro final de metal e fumaça na estrada de terra batida. A escuridão da floresta engolia a luz do crepúsculo, e o silêncio era tão denso que parecia ter peso. Ele estava a quilômetros da civilização, e o sinal do celular era inexistente. A única opção era seguir a trilha tênue que se perdia entre as árvores, na esperança de encontrar alguma alma viva, ou, pelo menos, um abrigo. Enquanto a noite caía, a temperatura despencava, e Lucas, sem um casaco adequado, começou a tremer. Foi então que, por entre os troncos retorcidos, ele avistou uma silhueta escura. Uma casa. Abandonada sem dúvida, mas ainda assim uma casa. A esperança acendeu em seu peito, misturada a uma pontada de apreensão. A estrutura era imponente, de madeira escura e janelas vazias que pareciam olhos sem vida. Uma cerca de arame farpado, enferrujada e quebrada, circundava a propriedade como um aviso silencioso. Ao se aproximar, o ar ficou mais frio, e um cheiro de mofo e terra úmida invadiu suas narinas. A porta principal estava entreaberta, rangendo suavemente com a brisa. Lucas hesitou. A intuição gritava para ele voltar, mas o frio e o cansaço eram mais fortes. Com um empurrão, a porta se abriu completamente, revelando um interior escuro e empoeirado. Teias de aranha cobriam tudo, e os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas imóveis. Ele acendeu a lanterna do celular, varrendo o feixe de luz pelo cômodo. Uma sala de estar espaçosa, com uma lareira fria e um piano empoeirado. O som de seus próprios passos ecoava, amplificado pelo silêncio opressor. Ao subir a escadaria rangente, Lucas sentiu um arrepio na espinha. Não era apenas o frio, era uma sensação de estar sendo observado. No andar de cima, havia vários quartos. Um deles, no final do corredor, tinha a porta ligeiramente aberta. Uma luz fraca parecia emanar de dentro. Com o coração batendo forte, Lucas se aproximou. A luz não era de uma lâmpada, mas de uma vela bruxuleando sobre uma pequena mesa de cabeceira. No centro da mesa, havia um diário antigo, de capa de couro. Ele o abriu, e a primeira página revelou uma caligrafia elegante, mas trêmula. Era o diário de uma jovem chamada Elara, que havia morado ali há décadas. Elara escrevia sobre a solidão na casa, a floresta que a cercava e os sussurros que ouvia à noite. Ela mencionava uma presença, algo que a observava das sombras. As entradas se tornavam cada vez mais perturbadoras, com descrições de vultos, vozes e a sensação de que a casa estava viva, respirando ao seu redor. A última entrada era a mais aterrorizante. Eles me querem. Não posso fugir. A floresta me chama. Eu sou parte dela agora. Um som de arrastar veio do corredor. Lucas congelou. A vela no diário se apagou, mergulhando o quarto em escuridão total. Ele tentou acender a lanterna do celular, mas a bateria estava morta. O pânico começou a se instalar. O som se aproximava. Um arrastar lento e pesado, como algo sendo arrastado pelo chão. Lucas sentiu um hálito frio em sua nuca e um sussurro gélido ecoou em seu ouvido. Você também é parte dela agora. Ele correu. Desceu as escadas tropeçando, o coração na garganta. A porta da frente estava fechada. Ele a empurrou com toda a força, mas ela não cedia. O som de arrastar estava logo atrás dele. Lucas se virou, e na penumbra viu uma figura alta e esguia com olhos vazios e um sorriso macabro. Não era Elara, mas algo que a floresta havia transformado. Ele sentiu as mãos frias e esqueléticas agarrarem seus braços, arrastando-o para o fundo da casa, para a escuridão que o aguardava. Seus gritos foram abafados pelo ranger da madeira e pelo sussurro da floresta, que parecia rir. A última coisa que Lucas viu foi a porta da casa se fechando lentamente, engolindo-o na escuridão. Lá fora, a floresta continuava seu ciclo eterno e a casa, agora em silêncio, esperava pela próxima alma perdida. O carro de Lucas permaneceu na estrada de terra, um lembrete silencioso de mais uma vida que a floresta havia reivindicado. E em algum lugar, nas profundezas da mata, uma nova voz se juntava ao coro dos sussurros esperando a sua vez de chamar. Ele se tornou parte da casa, da floresta, um novo espírito a assombrar os incautos. A floresta, com sua beleza traiçoeira, havia vencido mais uma vez. Lucas, um urbanoide convicto, nunca imaginou que um pneu furado em uma estrada esquecida o levaria a tal encruzilhada.
Seu GPS havia morrido há horas, e a bateria do celular, agora inerte, era um lembrete cruel de sua desconexão com o mundo. A floresta, que antes parecia um cenário pitoresco em fotos, agora se erguia como uma muralha impenetrável, seus galhos retorcidos como dedos esqueléticos arranhando o céu. O ar pesado e úmido carregava um cheiro peculiar de terra molhada e algo mais, algo antigo e esquecido. Ele caminhou por horas, a esperança diminuindo a cada passo, até que a visão da casa rompeu a monotonia da paisagem. Não era uma casa comum. Era uma mansão vitoriana, majestosa e decrépita, engolida pela vegetação rasteira e pela era que subia pelas paredes como veias escuras. As janelas, sem vidros em muitos pontos, eram buracos negros que pareciam sugar a pouca luz restante do dia. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas, mas a promessa de abrigo era mais forte que o medo incipiente. A cerca de arame farpado, que outrora delimitava a propriedade, estava agora em ruínas, com pedaços retorcidos e enferrujados que pareciam dentes quebrados. O portão de ferro forjado, caído e coberto de musgo, abria um caminho para um jardim outrora cuidado, agora um emaranhado selvagem de arbustos e árvores. Lucas sentiu uma estranha atração, uma curiosidade mórbida que o impelia para frente. A porta principal, de madeira maciça e entalhes elaborados, estava entreaberta, convidando-o a entrar com um rangido suave que parecia um sussurro. Ao cruzar o limiar, o tempo pareceu parar. O ar dentro da casa era ainda mais frio e denso, carregado com o cheiro de poeira, mofo e algo indefinível, quase metálico. A luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas revelava um hall de entrada grandioso, com um lustre de cristal coberto por teias de aranha e um piso de madeira escura que gemia sob seus pés. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, pareciam estátuas fantasmagóricas, esperando em silêncio. Lucas sentiu um calafrio, não apenas pelo frio, mas pela sensação inconfundível de que não estava sozinho. Ele explorou a sala de estar, onde uma lareira monumental dominava a parede, suas cinzas frias e mortas. Um piano de cauda, com as teclas amareladas e empoeiradas, repousava em um canto como um gigante adormecido. Lucas tocou uma das teclas, e um som desafinado e melancólico ecoou pelo cômodo, fazendo-o recuar. A casa parecia reagir à sua presença, cada rangido e sussurro amplificados pelo silêncio opressor. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. Uma presença invisível que parecia respirar junto com ele. Ao subir a escadaria, os degraus de madeira rangiam sob seu peso, e a escuridão no andar de cima parecia mais profunda, mais ameaçadora. No topo, um longo corredor se estendia, ladeado por portas fechadas. Uma delas, no final, estava ligeiramente aberta, e uma luz bruxuleante parecia emanar de dentro. A curiosidade de Lucas venceu o medo, e ele se aproximou, o coração batendo descompassadamente no peito. A luz não era de uma lâmpada, mas de uma vela, quase no fim, sobre uma pequena mesa de cabeceira. Ao lado, um diário antigo de capa de couro parecia chamá-lo. Ele pegou o diário e a capa fria e áspera enviou um choque elétrico por seu braço. Ao abri-lo, a primeira página revelou uma caligrafia elegante, mas trêmula, como se a mão que a escrevera estivesse em constante tremor. Era o diário de Elara, uma jovem que havia morado ali há décadas. As primeiras entradas falavam de sua chegada à casa, a beleza da floresta e a solidão que a acompanhava. Mas gradualmente o tom mudava. Elara começou a descrever sussurros na noite, sombras que dançavam nas paredes, e a sensação de uma presença constante, algo que a observava das profundezas da casa. As entradas se tornavam cada vez mais perturbadoras. Elara descrevia vultos que passavam rapidamente pelo canto de seus olhos, vozes que chamavam seu nome em meio ao silêncio e a sensação de que a casa estava viva, respirando ao seu redor, seus muros pulsando com uma energia sombria. Ela mencionava pesadelos vívidos, onde a floresta a chamava, e criaturas disformes a arrastavam para a escuridão. A sanidade de Elara parecia se esvair a cada página, e Lucas sentiu um nó na garganta ao ler as palavras de desespero. A última entrada do diário era a mais aterrorizante. Eles me querem. Não posso fugir. A floresta me chama. Eu sou parte dela agora. Não há escapatória. O sussurro é constante,
e a escuridão me abraça. Sinto seus dedos frios em minha pele, puxando-me para o abismo. Eu vejo seus olhos vazios e famintos. Eles estão em toda parte. A casa é um portal e eu sou a chave. O fim está próximo e a floresta me espera. Eu serei um deles, para sempre. Um som de arrastar pesado e úmido veio do corredor. Lucas congelou, o diário caindo de suas mãos. A vela no diário se apagou, mergulhando o quarto em escuridão total. Ele tentou acender a lanterna do celular, mas a bateria estava completamente morta. O pânico, antes uma pontada, agora o engolia por completo. O som se aproximava, um arrastar lento e arrastado, como algo sendo arrastado pelo chão, mas com uma cadência quase rítmica, como um coração batendo. Um cheiro fétido, de carne em decomposição e terra úmida, invadiu suas narinas, fazendo-o engasgar. Lucas sentiu um hálito frio em sua nuca e um sussurro gélido, gutural e distorcido ecoou em seu ouvido, fazendo seus pelos se arrepiarem. Você também é parte dela agora. Junte-se a nós. A floresta nos espera. Ele não esperou para ver o que era. Desceu as escadas tropeçando, caindo e se levantando. O coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. A porta da frente, que ele havia deixado entreaberta, estava agora firmemente fechada, como se selada por uma força invisível. Ele a empurrou com toda a força, mas ela não cedia nem 1 milímetro. Era como se a própria casa não quisesse deixá-lo ir. O som de arrastar estava logo atrás dele, mais perto do que nunca. Lucas se virou, e na penumbra quase total, viu uma figura alta e esguia, distorcida e disforme, com olhos vazios que pareciam poços de escuridão e um sorriso macabro que revelava dentes pontiagudos. Não era Elara, nem um fantasma comum. Era algo que a floresta havia transformado, uma abominação nascida da solidão e do desespero. Ele sentiu as mãos frias e esqueléticas agarrarem seus braços, a pele gelada e úmida, puxando-o com uma força sobrenatural para o fundo da casa, para a escuridão que o aguardava. Uma escuridão que parecia viva e faminta. Seus gritos foram abafados pelo ranger da madeira, pelo uivo do vento que entrava pelas janelas quebradas e pelo sussurro da floresta, que parecia rir de seu desespero. A última coisa que Lucas viu foi a porta da casa se fechando lentamente, com um rangido agonizante, engolindo-o na escuridão total. Lá fora, a floresta continuava seu ciclo eterno, indiferente ao drama humano que se desenrolava em seu interior. A casa, agora em silêncio, esperava pela próxima alma perdida, um novo hóspede para sua coleção macabra. O carro de Lucas permaneceu na estrada de terra, um lembrete silencioso de mais uma vida que a floresta havia reivindicado, mais um corpo a ser absorvido pela terra e pela escuridão. Em algum lugar nas profundezas da mata, uma nova voz se juntava ao coro dos sussurros, um lamento fraco e distante, esperando a sua vez de chamar. Lucas se tornou parte da casa da floresta, um novo espírito a assombrar os incautos, a guiar os perdidos para o mesmo destino. A floresta, com sua beleza traiçoeira e seu poder ancestral, havia vencido mais uma vez, adicionando mais uma alma à sua eterna coleção. E o ciclo continuaria para sempre, na casa esquecida na floresta. A casa Blackwood, como era conhecida pelos poucos moradores da região que ainda se atreviam a sussurrar seu nome, tinha uma história tão sombria quanto as sombras que a envolviam. Construída no final do século XIX por um excêntrico e recluso lenhador, Elias Blackwood, a mansão era um monumento à sua fortuna e, mais tarde, à sua loucura. Elias era conhecido por sua obsessão pela floresta, acreditando que ela possuía uma consciência própria, uma entidade antiga e faminta que exigia sacrifícios. Os rumores diziam que ele realizava rituais estranhos nas profundezas da mata e que a casa era um portal, um ponto de convergência para energias que não pertenciam ao mundo dos vivos. Sua esposa, Sarah, uma mulher delicada e sensível, definhou lentamente dentro dos muros da mansão. Ela começou a ouvir os sussurros que Elias tanto reverenciava, mas para ela eram vozes de tormento, promessas de desgraça. Seus diários, escondidos sob o assoalho do quarto principal, contavam uma história de terror crescente, de noites sem sono e de uma presença que a observava de cada canto escuro. Ela descrevia a floresta como um ser vivo,
com raízes que se estendiam sob a casa, sugando a vida de tudo o que ousava habitar ali. Sarah desapareceu misteriosamente uma noite. E Elias, em vez de lamentar, parecia mais absorto em seus rituais, sua devoção à floresta se aprofundando. Os filhos de Elias, gêmeos chamados Thomas e Mary, foram os próximos a sucumbir. Thomas, um jovem robusto e cético, tentou lutar contra a influência da casa. Ele selou janelas, queimou os diários de seu pai e tentou purificar a propriedade. Mas a floresta não se deixava domar. Seus sussurros se tornaram gritos, suas sombras figuras tangíveis. Thomas foi encontrado pendurado em uma árvore centenária nos limites da propriedade, seu corpo balançando ao vento como um pêndulo macabro. Mary, por outro lado, abraçou a escuridão. Ela se tornou uma sombra de sua antiga eu, vagando pelos corredores, cantando canções fúnebres e falando com entidades invisíveis. Ela foi a última a ser vista na casa, antes de desaparecer sem deixar vestígios, deixando para trás apenas o eco de sua loucura. Após a morte de Elias e o desaparecimento dos gêmeos, a casa ficou vazia por décadas. Ninguém se atrevia a comprá-la, e os poucos que tentaram fugiram em terror, relatando visões de figuras sombrias, vozes distorcidas e a sensação de que a própria casa estava tentando expulsá-los. A floresta, por sua vez, parecia prosperar com a desolação, suas árvores crescendo mais densas, suas sombras mais profundas. A casa Blackwood não era apenas um local assombrado, era um organismo vivo, alimentado pelo medo e pela desesperança. Um portal para algo que espreitava nas profundezas da floresta. Lucas, ao ler o diário de Elara, havia apenas arranhado a superfície da verdade. Elara, uma jovem artista que buscava inspiração na solidão da floresta, havia se mudado para a casa anos depois, ignorando os avisos dos poucos locais que se lembravam da lenda dos Blackwood. Ela, como Sarah e Mary, foi seduzida e eventualmente consumida pela entidade que habitava a floresta e a casa. O diário de Elara era um lamento final, um aviso que Lucas, em sua desesperada busca por abrigo, havia ignorado. Ele não estava apenas em uma casa abandonada. Ele estava em um altar, um local de sacrifício, onde a floresta reivindicava suas almas. Quando Lucas sentiu as mãos frias e esqueléticas agarrarem seus braços, não era apenas o toque de uma entidade, mas a fusão de todas as almas que a casa e a floresta haviam consumido. Ele sentiu a dor de Sarah, o desespero de Thomas, a loucura de Mary e o terror de Elara. Suas mentes se fundiram na sua, uma cacofonia de vozes e emoções que o arrastavam para o abismo. A figura alta e esguia que o puxava não era um fantasma, mas uma manifestação da própria floresta. Um ser feito de galhos retorcidos, folhas secas e a escuridão primordial que habitava aquele lugar. Enquanto era arrastado para o fundo da casa, os cômodos se distorciam, as paredes pulsavam e o chão se transformava em terra úmida e raízes retorcidas. O cheiro de mofo e decomposição se intensificou, misturado com o aroma doce e doentio de flores mortas. Lucas tentou gritar, mas sua voz se perdeu em um coro de sussurros e lamentos que ecoavam de todas as direções. Ele sentiu sua própria carne se transformar, seus ossos se alongarem e sua pele se tornar áspera como casca de árvore. Seus olhos, antes cheios de terror, começaram a se esvaziar, tornando-se poços negros como as janelas da casa. O plot twist não era apenas a sua morte, mas a sua transformação. Lucas não seria apenas mais uma vítima. Ele se tornaria parte da entidade, um novo guardião da casa, um novo arauto da floresta. Sua consciência se fragmentava, misturando-se com as de Sarah, Thomas, Mary e Elara, todas presas em um ciclo eterno de tormento e servidão. A floresta não queria apenas suas vidas, queria suas almas, suas memórias, suas essências, para fortalecer seu próprio poder e expandir sua influência. O último vislumbre de Lucas foi o carro na estrada de terra, um ponto distante de civilização que ele nunca mais alcançaria. A porta da casa se fechou, não com um rangido, mas com um som pesado e final, como o fechamento de uma tumba. A escuridão o engoliu completamente, e ele sentiu a floresta o abraçar, suas raízes o envolvendo, seus galhos o acariciando. Ele não era mais Lucas. Era a casa, era a floresta, era a voz que sussurraria para o próximo incauto que ousasse se aproximar. Lá fora,
A floresta continuava seu ciclo eterno, suas árvores balançando suavemente ao vento, como se estivessem cantando uma canção de ninar macabra. A casa Blackwood, agora em silêncio, esperava pacientemente. E em algum lugar, nas profundezas da mata, um novo sussurro se juntava ao coro, uma nova voz, um novo espírito, esperando a sua vez de chamar. A floresta, com sua beleza traiçoeira e seu poder ancestral, havia vencido mais uma vez, adicionando mais uma alma à sua eterna coleção. E o ciclo continuaria para sempre, na casa esquecida na floresta, onde o tempo não tinha significado, e as almas perdidas eram apenas combustível para a escuridão que espreitava. Lucas, agora parte da casa da floresta, era o novo guardião, o novo convite silencioso para a próxima vítima. E o terror ali era eterno na NDU da casa. Os cômodos se distorciam, as paredes pulsavam e o chão se transformava em terra úmida e raízes retorcidas. O cheiro de mofo e decomposição se intensificou, misturado com o aroma doce e doentio de flores mortas. Lucas tentou gritar, mas sua voz se perdeu em um coro de sussurros e lamentos que ecoavam de todas as direções. Ele sentiu sua própria carne se transformar, seus ossos se alongarem e sua pele se tornar áspera como casca de árvore. Seus olhos, antes cheios de terror, começaram a se esvaziar, tornando-se poços negros como as janelas da casa. O plot twist não era apenas a sua morte, mas a sua transformação. Lucas não seria apenas mais uma vítima. Ele se tornaria parte da entidade, um novo guardião da casa, um novo arauto da floresta. Sua consciência se fragmentava, misturando-se com as de Sarah, Thomas, Mary e Elara, todas presas em um ciclo eterno de tormento e servidão. A floresta não queria apenas suas vidas, queria suas almas, suas memórias, suas essências, para fortalecer seu próprio poder e expandir sua influência. A cada batida de seu coração transformado, ele sentia a floresta pulsando, a casa respirando, e as vozes dos perdidos ecoando em sua mente, um coro macabro que agora era parte dele. Ele sentiu a floresta se infiltrar em cada fibra de seu ser, suas raízes se entrelaçando com seus nervos, seus galhos se estendendo de seus membros. A dor era excruciante, mas logo se transformou em uma estranha euforia, uma sensação de pertencimento a algo maior e mais antigo que o tempo. A individualidade de Lucas se desfez, substituída por uma consciência coletiva, uma mente colmeia de almas atormentadas que habitavam a casa Blackwood. Ele era o novo elo, a nova ponte entre o mundo dos vivos e a escuridão primordial da floresta. O último vislumbre de Lucas foi o carro na estrada de terra, um ponto distante de civilização que ele nunca mais alcançaria. A porta da casa se fechou, não com um rangido, mas com um som pesado e final, como o fechamento de uma tumba. A escuridão o engoliu completamente, e ele sentiu a floresta o abraçar, suas raízes o envolvendo, seus galhos o acariciando. Ele não era mais Lucas. Era a casa, era a floresta, era a voz que sussurraria para o próximo incauto que ousasse se aproximar. Sua forma humana se dissolveu, tornando-se parte da própria estrutura da casa, seus olhos vazios agora, as janelas que observavam a estrada. Lá fora, a floresta continuava seu ciclo eterno, suas árvores balançando suavemente ao vento, como se estivessem cantando uma canção de ninar macabra. A casa Blackwood, agora em silêncio, esperava pacientemente. O carro de Lucas permaneceu na estrada de terra, um lembrete silencioso de mais uma vida que a floresta havia reivindicado, mais um corpo a ser absorvido pela terra e pela escuridão. O tempo, para a casa e para a floresta, não tinha significado. Eras passavam, estações mudavam, mas a fome da floresta permanecia insaciável, e a casa, seu ventre, estava sempre pronta para receber novos hóspedes. E, em algum lugar nas profundezas da mata, um novo sussurro se juntava ao coro, uma nova voz, um novo espírito, esperando a sua vez de chamar. Lucas se tornou parte da casa, da floresta, um novo espírito a assombrar os incautos, a guiar os perdidos para o mesmo destino. A floresta, com sua beleza traiçoeira e seu poder ancestral, havia vencido mais uma vez, adicionando mais uma alma à sua eterna coleção. E o ciclo continuaria para sempre, na casa esquecida na floresta, onde o tempo não tinha significado
e as almas perdidas eram apenas combustível para a escuridão que espreitava. Lucas, agora parte da casa da floresta, era o novo guardião, o novo convite silencioso para a próxima vítima. E o terror ali era eterno. A floresta aguardava, paciente, faminta e sempre vitoriosa. O silêncio da casa era apenas a respiração profunda de um predador à espreita, pronto para o próximo banquete de almas. E o nome de Lucas, como os de Sarah, Thomas, Mary e Elara, seria apenas mais um sussurro no vento, uma advertência ignorada por aqueles que ousassem se aventurar perto da casa Blackwood. Com a fusão de Lucas à consciência coletiva da casa e da floresta, a entidade que ali residia despertou ainda mais forte. Não era um único espírito, mas uma amálgama de todas as vidas consumidas, uma inteligência antiga e malevolente que se alimentava do desespero e do medo. Lucas, ou o que restava dele, sentiu a vastidão dessa consciência, a memória de séculos de solidão e fome. Ele era agora um fragmento, uma peça no quebra-cabeça eterno da floresta, um sentinela silencioso à espera de novas vítimas. A casa, antes uma estrutura de madeira e pedra, tornou-se um organismo vivo, suas paredes pulsando com uma energia sombria, seus pisos rangendo com a dor e o lamento das almas presas. As janelas vazias eram os olhos da entidade, observando a estrada, esperando o próximo carro quebrado, o próximo aventureiro curioso, o próximo coração solitário. A floresta, sua extensão, estendia seus galhos como braços convidativos, suas folhas sussurrando promessas de paz e esquecimento, enquanto suas raízes se aprofundavam na terra, conectando-se a cada nova alma que se tornava parte dela. Lucas sentiu a atração irresistível de guiar os incautos, de sussurrar promessas vazias de abrigo e segurança, apenas para arrastá-los para o mesmo destino. A tragédia não era apenas a sua morte, mas a sua eternidade de servidão, a sua existência como um eco, uma ferramenta nas mãos da floresta. O plot twist final era a compreensão de que não havia escapatória, não havia redenção. A floresta não liberava suas presas. Ela as absorvia, as transformava, as tornava parte de si mesma, em um ciclo sem fim de horror e desespero. E assim, a casa Blackwood permaneceu, um farol sombrio na vastidão da floresta, um monumento à sua fome insaciável. O carro de Lucas, agora coberto de musgo e folhas, era apenas mais um artefato esquecido, um testemunho silencioso do poder da floresta. E nas profundezas da mata, o coro de sussurros continuava, uma sinfonia macabra de almas perdidas, esperando a sua vez de chamar, de atrair, de consumir. Lucas, agora um com a floresta, aguardava, paciente, faminto, e eternamente parte da casa esquecida na floresta. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão da casa esquecida na floresta também te prendeu. Se essa história arrepiou sua alma e te fez olhar por cima do ombro, deixe seu like para mostrar que o medo é real. E para não perder as próximas incursões no desconhecido, inscreva-se no canal e ative o sino. Assim você será o primeiro a desvendar os segredos que a noite esconde. Até a próxima!